Muito bem, meus queridos, segundo vídeo dessa semana, Ezequiel capítulo 5, do versículo 1 ao 17, vai falar sobre uma espada afiada. Aí, ó, a ferinha aqui. Aumentou 2 quilos em 20 dias. Ele hoje rasgou sacola, tirou roupa da corda. Você tá muito esperto, garoto. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Vamos. Ui. Quer descer? Quer descer. Então bora descer. Tá soltando pelo. E os dentes também. Os dentes estão caindo. Tá mudando os dentes, bichinho. Bom, Ezequiel 5, né? Do 1 ao 17 vai falar de uma espada afiada, símbolo de fome, peste e guerra. Aí, o Senhor fala para ele pegar uma espada bem afiada e usar como navalha de barbeiro, né? Fazer a barba, tirar o cabelo, cortar o cabelo. Versículo 2 de Ezequiel 5 diz: quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade, 1/3 coloque ao redor da cidade, e 1/3 jogue ao vento, porque eu os perseguirei com a espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas do cabelo e esconda nas bordas de sua roupa, e desta ainda pegue algumas e atire-as no fogo, para que se queime. Ali o fogo se espalhará por toda a nação de Israel. E aí diz o Senhor soberano: esta é a Jerusalém que pus no meio dos povos como nação ao seu redor. Verso 6. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra mim, né, contra as minhas leis, com os meus decretos. Ela rejeitou minhas leis, não agiu segundo os meus decretos. O versículo 7 vai dizer que o Senhor acusa a Jerusalém de ser mais rebelde do que as nações que estão em redor dela. Não segue os decretos do Senhor. Desobedeceu todas as leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. É o que diz no versículo 7 aqui, viu, negado? Olha aí, o versículo 8 também vai dizendo que eu estou contra você, Jerusalém, e lhe afligirei castigo à vista das nações, por causa de todos os seus ídolos detestáveis. Verso 10. Entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos, os filhos comerão seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes, né? Juro pela minha vida, por ter contaminado o meu santuário com as suas imagens detestáveis, com as suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você e não a pouparei. Então, versículo 12 diz: 1/3 do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro dos muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos, e perseguirei com a espada em punho. Verso 13, parte B, diz: eu serei vingado. Quando tiver esgotado a minha vingança, né, a minha ira sobre eles, saberão que eu sou o Senhor, eu falei segundo o meu zelo. Verso 14, farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quanto você passarem. Você, Jerusalém, será objeto de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações em seu redor. Verso 16, quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome, animais selvagens que acabarão com seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão, e trarei a espada contra você. Aí você deve estar perguntando assim: por que será que Deus está tão irado? É sempre a mesma coisa. Quebra um primeiro mandamento logo de cara. Idolatria. Eu vou dizer uma coisa para você. No meu evangélico, nós temos vigiado, a gente vigia com relação a isso. Mas, porém, um ídolo muito forte que tem se levantado em todas as nações do mundo é smartphone. Não sai da mão das pessoas, né? Ninguém tem tempo para as pessoas, tem tempo para as coisas agora. Smartphone, tá? Na mão de uma criancinha, o mais velho, até os velhos, então, aprendendo a mexer aí, está se tornando um ídolo, né? Muito apegado, não sai para canto nenhum seu smartphone. Vixe, espera aí, eu estou sem rede social. Misericórdia. Bom, aí Ezequiel capítulo 6, do 1 ao 7, vai falar do julgamento da idolatria. Filho do homem, verso 2. Vire o rosto contra os montes de Israel e profetize contra eles. 3, né? Parte B. Estou prestes a trazer espada contra vocês.
Vou destruir os seus altares idólatras, né? Seus altares de incenso serão esmigalhados. Abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos. Espalharei os seus ossos em redor dos altares. Onde quer que vivam, as cidades serão devastadas. Os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados, transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados. E tudo que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de você, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 6, do 1 ao 7. Agora, do versículo 8 ao 10, vai dizer que uns poucos irão restar. Uns poucos serão poupados. Uns poucos serão levados cativos e se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim. Né? Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Aqui fala de Israel, mas na verdade Israel está no cativeiro. Então está se referindo aqui ao remanescente de Israel, que no caso é Judá, o Reino do Sul, que ainda está para vir. O restinho, né? O restinho, já foram quatro levas ou mais. Nós vamos até a sexta. Seguindo o texto de Ezequiel, capítulo 6, do versículo 11 ao 14, vai falar de uma destruição vindoura, né? Morrerão pela espada, pela fome, pela peste. Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto pela espada, né? Quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles. Verso 13. E saberão que eu sou o Senhor quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor de seus altares, em todo monte alto, em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. Tá? Agora veja bem, no capítulo 7 de Ezequiel, do 1 ao 27, vai falar da condenação da cidade, no caso, Jerusalém. Eu quero ler só aqui o versículo 13, onde diz assim: nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa de sua iniquidade, nenhuma vida humana será preservada. Ou seja, aquele negócio do ano do jubileu, quando o cara que vendeu a terra poderia comprar de volta, tal, isso não irá acontecer, porque o cativeiro é de 70 anos. Né? Eles iam para morrer no cativeiro, os que não morressem ali iriam morrer no cativeiro. Versículo 15 e 16 diz: fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa de sua própria iniquidade. Lá no versículo 19, a parte B, sua prata e o seu ouro são incapazes de livrá-lo no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher seu estômago, servirão apenas para fazê-lo tropeçar na iniquidade. No versículo 24, diz assim: trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não a encontrarão. Virá uma desgraça após outra. Vamos agora ao ano 592, o ano seguinte, visão das práticas repugnantes em Jerusalém, né? A idolatria dentro do templo em Jerusalém. E aí o Senhor está sendo justo em enviar o povo para o cativeiro. É uma forma de Deus falar com Ezequiel e, através de Ezequiel, denunciar os pecados que estavam sendo cometidos dentro da casa de Deus. Né? O Ezequiel, que é sacerdote, conhece bem aquele ambiente do templo. E aí você vai ver, Ezequiel 8, do 1 ao 18, a denúncia grave. Né? Olha assim, diz assim: no 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do Senhor soberano veio sobre mim. Isso na Babilônia, viu, gente? Então, olhei e vi uma figura como de um homem, do que parecia ser da cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima a aparência era tão brilhante como metal reluzente. Então ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo, os cabelos, e o Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte, a porta norte do pátio interno. Não é o pátio externo, é o pátio interno. A entrada norte, o templo, olha aí, fica de frente para o nascente, leste,
Então, o oeste é a parte traseira aí, a parte, né, sul, oeste. O sul fica na parte de baixo aí, que dá para a cidade de Davi, né? E o norte é onde, na época de Jesus, eles colocaram a fortaleza Antônia, tá certo? O norte, onde estava colocado o ídolo que provoca ciúmes de Deus. Que ídolo é esse? Eu vou já falar para você. Verso 4. Diz, diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tinha visto na planície. Então ele disse, filho do homem, olhe para o norte. Eu olhei para o lado do norte e vi junto à porta do altar, o ídolo que provoca ciúmes de Deus. Ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel. Na verdade, seria Judá, viu, gente? Judá. Ok? Muito bem. No versículo 11 de Ezequiel 8, vai dizer que na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. E do incensário que cada um deles tinha na mão, elevava-se uma nuvem aromática. Ou seja, esses 70 anciãos, 70 lideranças, né, de Israel, que no caso agora é Jerusalém, eles estavam oferecendo incenso a quem? Né? A Deus não era. A Deus de Israel não era. Né? Verso 12. Você viu o que as autoridades das nações de Israel estão fazendo? Nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Né? Elas dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Olha aí. Queridos, essa parte norte aí do templo, onde ficavam as mulheres, que segundo Jeremias denunciou, elas ficavam tecendo, fazendo nichos, né, fazendo casinhas para azerar, tá bom? Astarote, Astorete, o que você quiser, chama do que quiser, tudo a mesma coisa, tá? Só o nome que muda. Agora eu vejo o versículo 14, diz assim, então o Senhor me levou à entrada da porta norte, na casa do Senhor, lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz, misericórdia, e ele me disse, você vê isso, filho do homem? Você verá ainda coisas piores, mais repugnantes do que esta. E aí, verso 16 diz que ele me levou para dentro do pátio interno, na casa do Senhor. E ali, na entrada do templo, entre o pórtico e o altar. O pórtico é aquele local que dá para entrar no santo lugar. E o altar fica um pouco antes, né, da entrada. Vi uns 25 homens com as costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o oriente. Eles estavam prostrados na direção do sol. Ou seja, eles estavam de costa para o templo e adorando ao sol. E o que tem a ver, então, Tamuz com o sol? E Azerá com o sol? Asterote, Astorete, Ísis. São vários os nomes. Diz versículo aí, 17, parte B, diz que eles estão pondo o ramo perto do nariz. Alguns dos comentaristas bíblicos dizem que isso era o ramo de videira que eles usavam na adoração aí aos ídolos, da adoração ao sol, mais propriamente dito, né? E desse versículo 18 diz que, por isso, com ira, eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, mesmo que gritem aos meus ouvidos, não ouvirei. Meus queridos e queridas, não é mole não, não é fácil não, você está pensando que é brincadeira? Aqui nós estamos falando sobre Tamuz, e aí você vai ter oportunidade agora de ouvir o apanhado que eu fiz aí, sobre esse tal Tamuz, tá? A adoração do sol, da lua, são os ídolos mais antigos de todas as nações pagãs que existiram ou que existem na face da terra.